Paz e graça do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal DBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, dando continuidade à nossa lição, lidando com vozes contrárias, nossa análise se concentra na leitura complementar de Provérbios, capítulo 1, versículo 5. Vamos examinar como a sabedoria divina se torna a principal ferramenta contra a oposição, um princípio que Neemias aplicou de maneira exemplar em sua jornada. É fundamental entender que este versículo de Provérbios não descreve um conhecimento teórico, passivo. Pelo contrário, fala de uma arma estratégica para todo aquele que serve a Deus. E para compreender sua aplicação, precisamos, primeiro, visualizar o cenário de desafio que Neemias enfrentou. A oposição a Neemias não foi algo vago nem casual. Foi uma ação estratégica, vinda de figuras de grande influência. Estamos falando de Sambalate, Tobias, Gesem. Não eram cidadãos comuns, eram homens de poder que utilizaram o desprezo e a zombaria como táticas calculadas para desmoralizar e, por fim, paralisar a obra de reconstrução. O propósito por trás dessas vozes contrárias era muito claro: frustrar a vontade de Deus. Essa é uma tática que permanece surpreendentemente atual e que nos força a fazer uma pergunta fundamental: como se deve responder a ataques tão diretos e bem planejados? A primeira reação, a impulsiva, raramente é o caminho ensinado nas Escrituras. A orientação bíblica é sempre buscar um fundamento mais sólido, que é o princípio da prudência divina. Exatamente o que o livro de Provérbios nos apresenta. A sabedoria bíblica, veja bem, começa com uma postura de humildade e aprendizado, não de confronto imediato. O texto diz que o sábio primeiro ouvirá. Ele busca conhecimento, ele busca conselhos. Isso é sabedoria estratégica, o discernimento que deve obrigatoriamente preceder a ação. O que Provérbios nos ensina, portanto, é que a primeira atitude do sábio diante de um conflito é buscar entendimento. E Neemias se torna o exemplo prático, perfeito, de como essa sabedoria funciona sob intensa pressão. Vamos observar então os passos da prudência de Neemias. Primeiro, a avaliação silenciosa. Ele inspecionou os muros à noite, em segredo, para conhecer por si mesmo a real dimensão do problema. Segundo, a dependência divina. Antes de qualquer iniciativa, ele orou, reconhecendo que a boa mão de Deus estava sobre ele. E terceiro, o planejamento estratégico. Ele guardou seus planos para si e só falou na hora certa, evitando assim oposições prematuras. O que notamos em Neemias não é uma reação impulsiva às vozes dos opositores. É uma ação deliberada, fundamentada no conhecimento que ele buscou primeiro em Deus e depois na análise da situação. A nossa batalha espiritual exige exatamente isso: preparo, discernimento e uma armadura espiritual, e não apenas força bruta. Essa abordagem prudente de Neemias serve como um poderoso lembrete de que a obra de Deus exige de nós uma vigilância e um preparo espiritual constantes. E essa é uma verdade que se aplica diretamente à nossa vida hoje. Nos dias de hoje, as vozes contrárias assumem novas formas. Talvez não sejam governadores vizinhos, mas são as distrações modernas que roubam nosso foco. São as sementes de desânimo lançadas para nos paralisar. São as narrativas de dúvida que tentam minar a nossa fé. Contudo, as armas da sabedoria permanecem as mesmas: o foco no propósito divino, a oração vigilante e o profundo conhecimento da palavra de Deus. É preciso ter clareza de que as distrações e o desânimo são ferramentas usadas para paralisar o povo de Deus. E a sabedoria que vem do alto é o nosso escudo. É por isso que o apóstolo Paulo nos instrui em Efésios a tomar toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. A preparação espiritual, portanto, não é algo opcional, é uma condição indispensável para a vitória. A sabedoria divina nos concede discernimento não apenas sobre as circunstâncias, mas também sobre as motivações ocultas. A oposição, muitas vezes, revela mais sobre o caráter dos opositores do que qualquer outra coisa, e a sabedoria nos ajuda a enxergar isso. E tudo isso nos conduz a uma reflexão final e bastante pessoal. Diante da oposição que enfrentamos, qual tem sido a nossa primeira reação? Temos agido de forma impulsiva, respondendo a cada provocação, ou temos seguido o exemplo de Neemias, buscando primeiro em silêncio a sabedoria que vem do alto? Que a nossa vida possa refletir a prudência de Neemias, que primeiro buscou a face de Deus em silêncio, para somente depois agir com poder e autoridade na obra da reconstrução. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.